E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do nosso devocional, do nosso projeto Devotional MYC, um projeto que eu criei para eu e você criar essa intimidade entre eu, você e Deus. Quero que o seu 2025 seja repleto de resultado, de colheita. Chega de fazer promessa, agora é ano de colheita. Chega de ficar olhando os outros prosperar e você ficar aí na sua. Não, vamos se destacar, vamos expor a nossa real identidade e nosso real propósito, que é sempre estar ajudando os outros, a gente investir no que Deus mais ama, que é gente, pessoas. Ele ama a gente. Então, se a gente investir em pessoas, a gente vai ser recompensado. Então, no devocional de hoje, a gente vai ler aí o capítulo 12. Se você chegou aqui de paraquedas, acompanhe os outros devocionais, volta e vê cada um, porque no final eu passo um resumo da interpretação do capítulo e eu passo aí uma atividade para vocês fazerem. E se vocês aplicarem uma por uma, vocês vão ter sim um ano de colheita em 2025. Porque o Provérbios é um livro de sabedoria que tem um manual da sua vida inteira para você prosperar. Ser uma pessoa próspera. Porque ser uma pessoa próspera não é relacionada a dinheiro. Dinheiro é a consequência das atitudes que você toma. Então volte e veja cada atividade e aplique na sua vida e você vai entender o que eu estou falando. E aí você volta para o capítulo 12, beleza? Então vamos começar para você que já assistiu os outros, o capítulo 12, versículo 1, que diz assim. A Bíblia está aqui, agora vocês estão acompanhando junto comigo. O que diz o versículo 1 do capítulo 12? Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Sempre ele está dando ênfase nessa coisa de sábio e tolo. Sempre Provérbios, em todos os capítulos, ele fala sobre isso, sobre ser sábio e tolo, a diferença dos dois, saber o que é certo e errado, saber a diferença entre sabedoria e ignorância. Então, vamos continuar. Versículo 2. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. O 12 agora ele entrou no assunto ali da sua relação ou com a sua mulher ou com a sua namorada. Provérbios 12 ele entrou num tema agora entre sua relação amorosa, seja você e seu marido, seja você e sua mulher. Ou seja, você que está começando o seu relacionamento. Ele ensina você como identificar a pessoa certa, fazer a recrutação da pessoa certa. Ele fala, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. 6. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Do 1 até o 8 que a gente está lendo até agora, ele repete ali um pouco do 10, que é sempre dando ênfase no bem e no mal, como eu falei no início para vocês. Vamos continuar aqui sabendo o que é cada um, o bem e o mal e a consequência de cada um, que é o que ele está falando. 9. Melhor é não ser ninguém e ainda ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Igual as pessoas de hoje, muita gente hoje anda na maquiagem. Que tipo de maquiagem é essa? É se esconder através de uma foto, de um vídeo. Por exemplo, eu estou gravando isso para vocês, aparentemente o que vocês veem é que eu estou fazendo um devocional e eu estou totalmente conectado com Deus. Mas às vezes, no meu íntimo, eu não estou conectado. Eu estou desconectado, fazendo maldade, fazendo ruindade, isso é um exemplo. Então, confiar nos outros através de um vídeo ou de uma imagem é fácil, mas é enganoso. É isso que ele está falando para vocês. É por isso que ele fala, é melhor não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha, a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. O que ele quer dizer? Quer dizer que se você pagar o preço, você vai ter resultado. Mas se você não pagar o preço, você vai ser igual a qualquer um. Você vai ser um Zé Ninguém. É simples. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca, o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio
ouve os conselhos. Isso aqui é autoexplicativo. Ó. O caminho do insensato parece-lhe injusto. Ou seja, o caminho de quem não é sábio, às vezes na cabeça dele está até fazendo certo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problema. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Uau! Que versículo forte, gente. Então, até o 23, de novo, ele fica dando exemplos de pessoas que seguem do caminho da sabedoria e o caminho da tolice, o caminho do conhecimento e o caminho da ignorância. Ele fica dando essa balança do bem e do mal. E aí você fica sabendo onde eu devo seguir, em que ambiente eu posso entrar, que erro eu não posso cometer, o que eu vou fazer. Então você fica ali guiado no que não errar e o que errar. Você já sabe o que é certo e errado, e aí você consegue seguir o caminho reto, e nem pela direita e nem pela esquerda, pelo certo e pelo errado. Mas aí chega o 24 e dá uma porrada na sua cara. O que ele diz? As mãos diligentes governarão. Pesquisei o que é diligente aqui, e o que é diligente? Qualquer pessoa que realiza determinada atividade de maneira rápida, eficaz e responsável. Se você é uma pessoa diligente, você será uma das pessoas que vai governar. Mas e se você for essa outra versão aqui, ó? Mas os preguiçosos acabarão escravos. Ou seja, você e um CLT hoje em dia, você considera o quê? Uma pessoa diligente ou uma pessoa preguiçosa? Porque se você é CLT, e vamos supor que você recebe aí o seu salário mínimo, você é preguiçoso. Porque se você recebe o mínimo, é porque você faz o mínimo. Você fala, nossa, mas trabalhei 8 horas, foi tão cansativo. Você está sendo preguiçoso. Porque se você comparar a sua carga horária com a pessoa que é diligente, é diferente. Às vezes ela trabalha até menos. Mas a forma de trabalho, o trabalho inteligente faz com que ela se destaque e suba para o próximo nível. E é por isso que sempre as pessoas preguiçosas vão servir aos diligentes. Porque para você ser diligente, você tem que estudar, tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento. E não só fazer o que os outros mandam você fazer. É por isso que você está numa posição como essa hoje em dia. Você recebe pelo que faz, é pela sua capacidade. Então a sua capacidade é de ouvir o que é para fazer e fazer. Ah, é para fazer tal coisa, mover um lixo, mover isso, limpar aquilo, fazer tal coisa no computador. E aí quando você recebe essa ordem e você faz, você está recebendo pelo que você está fazendo, pela sua capacidade. Mas a pessoa que trabalha diligente, responsável, inteligente, ela vai ser a pessoa que governa. E você que foi preguiçoso de buscar um conhecimento e ser diligente, você vai ser o preguiçoso que vai servir o diligente. É simples, é a vida. Tá aqui falando na Bíblia, que já foi escrita há 1000 anos atrás, milhares de anos atrás. E aqui ele fala, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios o leva a perder-se. De novo, dando a diferença entre o conhecimento e a ignorância. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Ou seja, o que a gente aprende também com isso? Independente do que você tenha conquistado, se for pequeno ou grande, conquiste e comemore. Se você não comemora os seus micro resultados, você vai ter o seu resultado no final grande e não vai estar feliz, porque a graça do sucesso é o processo e não a chegada. Quando você está na chegada, você fala, venci, dura ali seus 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano. Mas depois, perdeu totalmente todo o sentido da sua conquista, porque você não decidiu aproveitar o seu micro resultado, a sua micro conquista. Então, vamos dar o exemplo dos grandes players. A pessoa que sai de um Celta para uma Bugatti. Se ela chega ali, tô trabalhando, comprei um Camaro e não comemoro o Camaro, comprei, beleza, mas eu quero a Bugatti. Camaro, Corvette, GTR, chegou na Bugatti. O cara que vai comemorar agora porque ele conseguiu o que ele queria. Ele vai chegar a comemorar a Bugatti dele. Vamos dirigir, vamos dar rabiada. Depois que enjoar o carro, o que acontece? Acabou o sentido da sua vida. É por isso que você tem que ir comemorando seus micro resultados. Vamos sair do Celta e vamos para um Camaro? Comemora o teu Camaro, a tua conquista. O Camaro perto da Bugatti é muito pequeno, é bem inferior. Mas comemore suas micro conquistas.
Porque é de micro, micro, micro que torna resultado. É igual de milho em milho a galinha enche o papo. Essa frase eu escrevi lá no meu Instagram. Então você tem que comemorar as suas pequenas conquistas. Ó. O preguiçoso não aproveita da sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. Andar pelo caminho certo, pelo caminho correto. E, gente, chegamos ao final de mais um devocional. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o capítulo 12 de Provérbios. E fazendo um resumo total de todo esse capítulo e passando uma atividade para você aí aplicar no dia de hoje, exatamente agora. Ele, de novo, reforça, dá mais uma ênfase, repetindo o caminho certo e o caminho errado, a consequência do caminho certo e a consequência do caminho errado. E você vai decidir se quer seguir o caminho errado ou o caminho certo. É você que decide. Por isso que Deus te deu o livre-arbítrio, te deu a liberdade. E você tem a liberdade de escolher o caminho que você quer seguir. Mas depois não fique se culpando pelo caminho que você escolheu. Então, antes de qualquer decisão, pense e planeje para você saber o que vai ser bom e ruim, seja a curto ou a longo prazo. Então ele já te dá os caminhos certos e os ruins para você tomar sua decisão e escolher qual você quer seguir. O que a gente aprende? A se tornar uma pessoa diligente. Se você quer estar num posto de governador, o tipo de pessoa que dá o trabalho e não recebe ou procura por ele, você tem que ser uma pessoa que vai trabalhar diligente. Se você quer uma pessoa que quer alcançar um nível de prosperidade, um próximo nível, almeja ali o topo, almeja algo a mais, não está estagnado, não está satisfeito com o que você tem agora, seja uma pessoa diligente. Procure ser essa pessoa diligente, trabalhar responsável, inteligente, efetivo. Você tem que procurar ter essas qualidades e como é que você está treinando elas. Então vai se expor em novos desafios, novas atividades, vai aprender novas coisas e se tornando cada vez melhor. É isso que a gente pode fazer e aplicar na nossa vida lendo esse capítulo 12 de Provérbios. Mas é isso. No fim, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e saiam melhores do que vocês entraram nesse vídeo. Compartilhe, faça um comentário, seja uma pessoa ativa e resplandeça quem você é, a luz que você tem. Então não saia só consumindo e deixando a sua visualização, mas também deixe o seu comentário, deixe seu like, fechou? Se inscreve no canal e até a próxima live ou até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!